gravar para depois disponibilizar para vocês. Vou dar aqui também pegar. Então, nessa aula de hoje, a gente vai falar do capítulo 3 aí da frente B. Reparem lá, ó, frente B, capítulo 3, que já fala mais da parte econômica, né? Desenvolvimento ali dos grandes centros urbanos, porque nós vamos falar de industrialização, então das indústrias, tá? Então, é interessante que vocês lembrem sempre, a gente está trabalhamos com 2 livros nesse primeiro bimestre, segundo bimestre, né? O livro 1A e o livro 1B. O livro A a gente já finalizou no final do primeiro bimestre, não estamos mais usando ele, então você já pode deixar guardadinho ele lá no armário e pega só o livro 1B agora, para a gente poder trabalhar ele, tá? Então agora no livro 1B eu vou trabalhar a frente A e a frente B com vocês, como foi o livro anterior, certo? Então pega o livro 1B, no livro 1B você vai ter esse capítulo 3, industrialização e sua evolução. Eu vou finalizar esse conteúdo de fato na segunda-feira, então na segunda-feira à tarde a gente finaliza ele. Hoje é mais uma apresentação, então vou falar da industrialização, do processo dela, quando ela inicia, né, um pouco da história da indústria, do surgimento dessa inovação. Tá? Para a gente falar da industrialização, galera que está entrando, estou aceitando, para a gente falar da industrialização, a gente tem que lembrar o período que antecede a industrialização. Né? Por que teve esse avanço tecnológico, essa inovação que marcou a história da humanidade e continua marcando, né? Tanto é que nós dependemos das inovações tecnológicas para tudo. Agora, mais do que nunca, a gente depende da tecnologia da indústria para desenvolvimento ali de uma vacina, de um remédio que combata essa pandemia. Olha como que a dependência, então, ela ocorre desde 1750. O que antecede 1750 é um capitalismo mais rústico, né? Mais rudimentar. Tá? Baseado, primeiramente, esse capitalismo naquilo que ficou conhecido como as grandes navegações, né? o capitalismo ultramarino, tá? Que dependia ali das rotas, da busca de especiarias em outras regiões, da exploração, né, de outros territórios, a obtenção das mercadorias e a venda delas para que a Europa pudesse acumular capital. Então, vocês sabem que durante um longo período a Europa ela explorou demais, né, os territórios, tá? E dessa exploração dos territórios ela conseguiu acumular muita grana, muito capital. A tal momento que ela decidiu que era necessário ali, era interessante investir em uma inovação, né? Investir em uma nova forma de acumular capital. Tá? E aí ela investe na industrialização, né? Então a Inglaterra, que era a principal potência no século XVIII, investe na ciência, na pesquisa e no desenvolvimento, né, tecnológico para aquela era. Então tudo era feito por artesãos. A partir de 1750 isso muda. Não é feito mais uma peça de cada vez. Agora você tem indústria que produz em larga escala. Tá? E tudo isso acontece porque eles investiram num cara que desenvolveu o primeiro motor a combustão, né, que foi o James Watt. Para quem não lembra, anota aí. James Watt, né, com Watt, W-A-T-T, é o cara que cria ali o motor movido a carvão mineral. Tá? E essa é a grande inovação, né, o motor a vapor. Tá? Então você colocava o carvão mineral, que era a fonte energética da primeira revolução industrial, e aí da queima desse carvão criava-se ali o vapor que iria movimentar os motores das indústrias da primeira revolução industrial. Tá? Então, por isso que essa primeira revolução industrial ela tem ali algumas características, né? A máquina automática, que é criada pelo James Watt, a característica da energia da primeira revolução industrial, que está ligado à combustão interna, ao vapor, ao carvão mineral, né? E a geração ali de energia para essas indústrias. Outro ponto interessante, eu vou falar com vocês mais para frente, é a questão dos fatores locacionais. Tá? O que são os fatores locacionais? São os aspectos que a região apresentava ali para trazer, introduzir as indústrias naquela região da primeira revolução industrial. Qual era a característica de Londres naquele momento? Tinha uma grande reserva de carvão mineral. Então você tem a fonte energética muito próxima do fator produtivo, que é a indústria. Tá? Aí a matéria-prima, você negocia com países periféricos, né, que não eram tão desenvolvidos assim ainda, como é o caso, por exemplo, dos Estados Unidos. O sul dos Estados Unidos era o principal fornecedor de matéria-prima para a Inglaterra naquele período.
né, a produção do algodão no sul das 13 colônias, que a gente já falou também. Tá? Então, eles abasteciam ali a Inglaterra. Então, fatores locacionais são as características do território que acabam atraindo as indústrias para essas áreas. E com isso, nós temos o desenvolvimento do setor secundário, que é o segundo setor da economia. Lembra que nós temos 3 setores da economia: primário, secundário e terciário. O desenvolvimento tecnológico, a partir de 1750, desenvolve o setor secundário e, por consequência, vai desenvolver também o setor terciário, né? Que, acumulando muito capital com a indústria, o capitalista, o dono do meio de produção, ele tem que guardar esse dinheiro. Tá? E não dá mais para ele guardar onde? Não dá mais para ele guardar em baú, né? Não dá mais para ele guardar no meio do colchão, né? Não dá para ele fazer isso. Ele tem que guardar onde? Numa instituição financeira. Então, o setor secundário, ele faz com que o setor terciário se desenvolva, e ali vão surgir os bancos, por exemplo, que é onde esses caras que desenvolveram a indústria ou que vendiam matéria-prima, né, eles pudessem guardar, investir o seu dinheiro ali. Aí, depois do banco, surgem as bolsas de valores, que é onde o cara pode investir em ações das empresas, comprar ações das empresas, ampliar ali, né, o seu leque de investimento e ampliar também o seu capital. Tá? Toda vez que a gente fala de indústrias do mundo capitalista, nós temos uma divisão, né? Nós temos uma divisão social, porque nós temos o capitalista, que também é o cara que nós chamamos de dono do meio de produção. Meio de produção é uma área de riqueza destinada a gerar mais riqueza. É assim que a gente define meio de produção. Então, o que pode ser o meio de produção? A indústria, a empresa, a fazenda, tá? Tudo aquilo que você emprega pessoas, tudo aquilo que você já empregou de capital e aquilo ali transforma em mais capital para você. Tá? Ou seja, você dobra a sua riqueza com esse meio de produção. Então, os donos dos meios de produção nós também chamamos de capitalistas. Então, os capitalistas, de fato, numa sociedade como a nossa, que só segue um sistema político e econômico, que é o capitalismo, ele é dividido entre o cara que é o dono do meio de produção e o trabalhador. Tá? Vocês têm exemplos práticos aí na vida de vocês? Porque eu sei que vocês têm, o papai ou a mamãe tem uma empresa ali, outro, ou conhece alguém que tem uma empresa, né, o dono de uma empresa. Então, o dono de uma empresa, o dono de uma indústria, o dono de uma marca, ele é o capitalista. Tá? Quem trabalha para ele pode até falar, eu sou capitalista também, eu sigo o modelo econômico capitalista, né? Mas, de fato, ele não é o capitalista, ele é a mão de obra, ele é o trabalhador. Tá? E aí o trabalhador é aquele cidadão que vai vender a sua capacidade física e mental em troca de um salário. Tá? Assim que ele tende a ser definido. Né? Então você tem uma divisão social. Você tem o capitalista, que acumula muita riqueza e que faz parte de uma minoria da sociedade, e você tem a grande maioria, que são os trabalhadores, que são aqueles que vendem a sua força de trabalho, vende a sua capacidade física e mental em troca de uma remuneração, em troca de um salário, para todo mês estar consumindo, pagando as contas, fazendo compra ali no comércio, no mercado, entenderam? Então essa é a divisão, tá? O capitalista, o dono do meio de produção, o que ele busca sempre? O lucro. Isso eu falo para vocês desde lá do 7º ano, quem está comigo sabe. Então o capitalista, ele busca sempre o lucro. É por isso que as multinacionais, e agora eu vou citar algumas aqui, Nike, Adidas, Apple, elas saem lá do seu país de origem, né, Estados Unidos, Europa, tá, e vão para onde? Para países periféricos, né, aqui do continente americano, ou vão lá para o Sudeste Asiático. Tá? Por que eles vão para lá? Porque eles querem gerar emprego e melhorar a qualidade de vida dessa população de lá? Não. É bem óbvio isso, né? Porque nesses países, de alguma forma, eles vão lucrar mais do que no seu país sede. Tá? O país sede dessas grandes marcas são países desenvolvidos, ou seja, já melhorou a qualidade de vida da população, né? A população já tem uma escolarização maior, quer dizer que essa mão de obra é mais qualificada. Se ela é mais qualificada, ela fica mais cara. Ficando mais cara, o lucro da indústria diminui. Tá? Esses países desenvolvidos também eles passaram pela primeira e segunda revolução industrial, quer dizer que eles usaram ali boa parte da reserva de matéria-prima que existia no seu território, então essas reservas não existem mais. E também existem leis, sindicatos, né, que vão ali fazendo com que a mão de obra ela fique encarecida, tá certo? E eles não possam explorar ali totalmente esse território.
que eles fazem? Eles começam a migrar para os países periféricos, onde a mão de obra não é tão qualificada e, teoricamente, barata, tá? E disciplinada, principalmente, né? Porque a maioria desses países existe uma espécie de ditadura, né? Onde não existam leis que impeçam essas grandes marcas de explorar ali os recursos naturais e também explorar o trabalhador, tá? Porque dessa forma eles conseguem ali aumentar o seu lucro, porque eles maximizam os custos de produção, aumentando assim o lucro em cima daquele produto que vai ser comercializado, que vai ser vendido. É por isso que você faz uma, agora não, mas quando vocês faziam uma viagem lá para a Europa e compravam um produto lá, um tênis, por exemplo, né? Ou para os Estados Unidos, ia lá para Nova York e via lá, nem sei se tem, porque eu não fui para Nova York, mas vocês me falam se não tiver, depois vocês me falam. Aí vocês vão lá para Nova York, tem a loja da Nike, por exemplo, né? Aí vocês vão lá e compram um tênis da Nike lá em Nova York, que é, Estados Unidos é a sede dessa empresa, né? E aí vocês colocam no pé ali, gostaram, pá, termina a viagem, volta pro Brasil, você chega pro seu amigo e fala, olha só, comprei esse tênis lá em Nova York. Aí vê o brinde e fala, olha a etiqueta do tênis na parte de dentro. Aí você olha, tá lá, fabricado no Vietnã. O que isso representa pra gente dentro desse mundo industrializado que a gente ainda vai falar? Fragmentação do trabalho. As indústrias buscam sempre o lucro maior. Por que fabrica no Vietnã? Porque no Vietnã, durante muito tempo, o Vietnã foi um país ligado ao socialismo, né? De 1975, quando o Vietnã, a guerrilha, derrota os Estados Unidos, então ele ficou fechado. Ele não se desenvolveu. E mais recentemente ele entrou nos tigres asiáticos, então ele virou uma plataforma de exportação, está aceitando marca do mundo todo. Com isso, a mão de obra do Vietnã, ela não é uma mão de obra cara, é barata. Lá não tem leis que protejam o meio ambiente, então eles podem explorar mais, eles mandam as empresas para lá. E o Vietnã, por fazer parte dos tigres asiáticos, produz essas grandes marcas e exporta de volta para o país de origem. E lá eles comercializam. Tá? Eu dei o exemplo do Vietnã, mas poderia ser a Indonésia, a Malásia, Filipinas, Camboja, tá? A China, o próprio Brasil tem marcas, né? Vocês vão encontrar essas marcas aí sendo vendidas lá e fabricadas aqui, tá? Porque aqui nesses países você tem ali uma flexibilização maior para que você possa aumentar o seu lucro, beleza? Então, as características da busca pelo lucro: aumento da produção. Nesses países periféricos você consegue aumentar a produção, né? E um custo muito barato. Conforme eu falei para vocês, a matéria-prima é barata, a mão de obra é barata, você já reduziu o custo. Você terceiriza a indústria, você nem paga a energia da indústria, é o dono da indústria que vai pagar lá os funcionários, você paga pouquinho, entendeu? Fecha um pacote lá, o cara produz. É por isso que a Apple, que é uma das maiores empresas de telecomunicação do planeta, foi a primeira a atingir a marca de $1 trilhão. Ela tem a sede nos Estados Unidos, ali no Vale do Silício, mas a produção do aparelho não é nos Estados Unidos. É na China. O design é da Califórnia. Tá? Agora, se você pega lá atrás, a produção está lá, fabricada na China. Por que eles mandam para fabricar na China? Mais barato o custo de produção. Reduz o custo. Pensem nisso. Lembrem disso. Não esqueçam mais. Tá? E um outro ponto ali é a expansão do mercado consumidor. O capitalismo ele só vive se houver a expansão do mercado consumidor. Tá? E de forma generalizada. O capitalismo ele depende do mercado consumidor. É por isso que muita gente fala assim, vamos liberar aí o comércio. Mas liberar o comércio no período de pandemia, onde as pessoas não estão saindo, também não vai resolver. Você vai ter os trabalhadores ali, o comércio aberto, né? Mas eles não vão consumir. Por quê? O comércio depende do consumo das pessoas. Tá? Se as pessoas estão ficando em casa, você libera o comércio. Beleza. Você libera o comércio e as pessoas não estão saindo, também não vai ter o consumo. Né? Depende do consumo das pessoas. Tá? Para as pessoas consumirem, elas precisam ter renda. E o Brasil, a gente sabe que a distribuição de renda no Brasil é precária. Então, por isso que nos últimos anos a nossa economia também caiu. A gente vai falar de industrialização brasileira no próximo capítulo, que é o capítulo 4. Vocês vão ver que a indústria brasileira também diminuiu nos últimos anos. Tem diminuído nos últimos anos. E isso é um retrospecto recente. Né? Porque o Vargas promove a indústria aqui no Brasil e nós temos uma redução dela drástica nos últimos anos, tá? Mas a gente vai falar mais para frente. O surgimento das máquinas vai alterar o sistema capitalista, né? Que antes era baseado, conforme eu falei para vocês no comecinho, baseado no artesanato e no sistema de trocas, né? No escambo, então cada um produzia ali
um produto e depois eles trocavam entre eles, tá? Então, com o surgimento das máquinas, você cria um sistema produtivo. Bom dia, Brito. Bom dia, irmão. Então, para você criar um sistema produtivo, você depende, primeiro, da linha de produção, é óbvio, das indústrias, e depois de um setor terciário para poder vender esses produtos que foram fabricados. Não é isso? A gente não compra produto nenhum direto da fábrica. É muito difícil. Você pode até comprar roupa quando viaja para uma região ou outra, né? Tem umas indústrias aqui no Brasil que vende, você pode comprar direto da fábrica. Mas a gente consome principalmente das lojas. Não é isso? A fábrica manda para as lojas que representam ali, então, a revenda, o setor terciário. E assim a gente consegue consumir. Tá? E aí, por último, ali, promoveu transformações profundas no espaço geográfico. Bom, espaço geográfico a gente tem falado desde o começo do ano. Espaço geográfico é um meio natural constantemente alterado pelo homem, né? Então o homem altera o espaço geográfico desde o seu surgimento ali, desde o desenvolvimento das primeiras técnicas a partir da observação, né? Ele vai desenvolvendo construção de habitações, tá? E aí conforme ele vai melhorando essas técnicas, ele vai produzindo ainda mais esse espaço geográfico, desmatando, depois vem as indústrias, então ele cria aquelas edificações enormes, né? A urbanização que surge próxima a essas indústrias, a falta do planejamento urbano também, que vai ocasionar algumas consequências, né? Inchaço populacional, tá? Moradias inadequadas, doenças, tudo isso é provocado pelas indústrias a partir do momento que elas vão surgindo e transformando espaço geográfico. A gente ainda vai falar do Brasil, também tem transformação nos grandes centros onde fica concentrado essas indústrias. Por exemplo, na região sudeste. Na região sudeste a gente tem a concentração dessas indústrias aqui no Brasil. Qual que é a transformação urbana que ocorreu ali na região sudeste? Falta de moradia fez com que as pessoas fossem para onde? Para os morros, uma ocupação irregular. A mesma coisa acontece na Europa, a diferença é que lá não ocuparam morros, né, e sim as moradias precárias, onde você tinha um espaço reduzido, uma porta e às vezes nem janela tinha nas casas, e você tinha mais de 12 pessoas morando no mesmo cômodo, né? No mesmo local. E isso ali promovia, então quando você tinha ali, por exemplo, uma gripe, virava um surto de gripe, né? Então quando você tinha qualquer doença que fosse transmitida, principalmente doenças respiratórias, até porque você tem a poluição, né? E essa poluição ela acaba ocasionando doenças respiratórias, como você sabe, asma e outras aí, né? Era algo mais generalizado, que as pessoas não tinham ali uma qualidade de vida, tá? Então a gente está falando agora do surgimento dessas indústrias, o surgimento é na Europa. Então essas pessoas ali naquele primeiro momento, a qualidade de vida delas era precária, extremamente baixa. Elas deixavam o campo para ir para cidades para poder absorver, né, e ser a mão de obra nas indústrias, só que não tinham habitações adequadas. Sem falar do uso, né, de algumas mãos de obras, por exemplo, as mulheres e as crianças nas minas de carvão. Também é um ponto interessante para a gente analisar a exploração dessa mão de obra nas minas de carvão mineral. Os homens para as indústrias, como o trabalho braçal, né, um trabalho mais forte, mas as mulheres e crianças para explorar carvão mineral. Por quê? Porque eram mais baixos, né? Conseguiam se adaptar ali. Você pagava muito pouco nessa primeira Revolução Industrial aos trabalhadores. E é daí que vão surgir ali as ideias, né, de sindicatos que vão defender a classe dos trabalhadores, tá, na primeira Revolução Industrial. Então é bem interessante quando a gente fala dela, porque vários movimentos vão surgindo. Você tem o movimento dos capitalistas que acumulam mais, tem o movimento dos trabalhadores que vão ganhando força. Eles vão se unindo para ganhar força, para que possam ter um salário melhor, para que possam ter ali uma habitação melhor, uma qualidade de vida melhor. Certo? Vamos lá. Só cuidar aqui para não passar. Estímulos para atividades complementares. Aí. Quais são as atividades complementares? Primeiro, exploração da matéria-prima, que é a base, né? Matéria-prima é a base da indústria. Então, sem a matéria-prima, não tem indústria funcionando. Qual era a matéria-prima nesse primeiro momento aí? Indústria têxtil. Se a indústria têxtil, tecido, então você precisava do algodão. Então, a Inglaterra ela busca uma parceria com o sul dos Estados Unidos, então ela compra o algodão do sul, mas ela não fica só ali. Nós estamos falando de século XVIII, né? Logo na sequência vem o século XIX, e aí começa a ocupação do continente africano, e depois eles oficializam essa ocupação do continente africano com a Conferência de Berlim. 1884,
finalizando em fevereiro de 1885. E aí você tem ali naquele momento o surgimento das potências partilhando o continente africano. E cada potência vai produzir na região que fica designada a ela um tipo de atividade. A Inglaterra, em suas áreas onde era propício à introdução do algodão, introduziu algodão, que era a matéria-prima da sua indústria têxtil naquele momento. Outro ponto que eu falei para vocês de fator locacional é a produção e o fornecimento de energia. Isso é fundamental para as indústrias. Uma indústria que não tem ali a produção ou fornecimento de energia, ela não consegue se desenvolver, né? Ou ela vai depender ainda mais, tá, de outras nações. No caso da Inglaterra, ela estava próximo a uma reserva de carvão mineral muito grande, que já se esgotou. E esse carvão mineral estava muito pertinho das indústrias, então foi fundamental para esse acúmulo de capital mais rápido por parte das indústrias, tá? Então eles queimavam mais rápido, a exploração ali na mesma região. Conforme isso vai ficando escasso, as indústrias inglesas elas vão ficando também ultrapassadas. E aí elas vão perdendo espaço para outras regiões. E aí surge a segunda revolução industrial, certo? A segunda revolução industrial ocorre principalmente nos Estados Unidos e no Japão. Mas os Estados Unidos ele ganha ali uma dimensão maior na segunda revolução industrial porque ele inova na fonte energética. Ele abandona o carvão mineral e ele descobre ali na região dos Grandes Lagos e depois no Golfo do México um outro recurso que serviria como fornecimento de energia, que é o petróleo. Muito mais volátil, né? Você usa uma quantidade até menor para geração de energia, tá? E fica muito mais produtivo a utilização do petróleo, a inovação. Depois vem a indústria automobilística, que inova ainda mais, e aí o surgimento das tecnologias. E aí, em 1910, Estados Unidos já é a principal potência industrial, ultrapassando a Inglaterra, em 1910. É claro que, na sequência, os Estados Unidos vai ter ali uma crise econômica, que é a Grande Depressão, em 29, mas depois, a partir de 33 até 45, ele consegue se restabelecer como uma grande potência industrial do planeta. Depois de 45, final da Segunda Guerra Mundial, você já sabe, ele ultrapassa até na economia a Inglaterra, né, e se torna a maior potência até hoje, podendo ser ultrapassado pela China, mas eu acho que agora, nesse momento, vai ficar um pouco mais difícil, né? A China deu uma estagnada, tá? O que é fundamental para você promover aí ou estimular as indústrias, as atividades industriais? Aquilo ali, a instalação de redes de transporte e comunicação, isso é fundamental. Se você tem uma rede de transporte interligada com as regiões, por exemplo, onde você extrai a matéria-prima, onde você extrai a fonte energética, para você poder levar para essa indústria e depois essa indústria poder fazer o escoamento da produção para vender para o mercado consumidor, é fundamental. Assim você consegue acumular ainda mais capital e expandir também o seu polo industrial. Tá? É por isso que o sudeste do Brasil ele é escolhido para ser a capital da indústria brasileira, porque ali você já tinha uma integração territorial do café, né, que é herança para as indústrias brasileiras na região sudeste. Então o café deixou ali estradas ligando, malha ferroviária interligando, e isso facilitava a chegada da matéria-prima e também facilitava o escoamento da produção para o Porto de Santos, muito fácil. Tá? Então os países industriais eles vão criar vários portos, várias malhas ferroviárias interligando as regiões que carregavam ali matéria-prima e também escoavam a produção para ficar mais rápido o deslocamento e também a vendagem desses produtos. Tá? E aí o desenvolvimento do setor terciário, que é fundamental para o capitalismo moderno, porque é onde nós temos os serviços, é onde a gente consegue vender os produtos industrializados, né? Saber ali a quantidade do consumo, e vocês vão ver que durante muito tempo o liberalismo clássico ele fez uma venda de consumo errada, porque é justamente o liberalismo clássico do setor terciário que faz com que a crise de 29 ela seja tão forte, tá? Porque você tem uma grande quantidade de estoque e aí você não consegue vender, né? E aí os países começam a quebrar, principalmente os Estados Unidos, e depois disso surge um novo modelo produtivo. A gente já vai falar de modelos produtivos, mas vão surgir, por exemplo, o toyotismo, que é o just in time, né? Que vocês vão ter que relembrar, a gente vai rever aqui, que é vender conforme a demanda de mercado, tá?
Quem for estiver entrando aí, eu estou vendo aqui, eu já estou aceitando, tá? Fica tranquilo. Economia de aglomeração, isso também está ligado às indústrias, né, em determinadas regiões, porque elas se instalam em determinadas regiões e dali elas começam o seu processo produtivo. Nós temos uma economia de aglomeração no Brasil, região sudeste, né, principalmente São Paulo, é a nossa economia de aglomeração, porque foi ali que concentrou-se as indústrias aqui no Brasil a partir de 1930. Né, o plano do Vargas de desenvolvimentista, ele concentra as indústrias naquela região em 1930, tá? Por que o Vargas escolheu ali? Você tem todos os meios produtivos facilitando a instalação delas, né? Então você tem, a partir do momento dessa aglomeração criada, o aumento do fluxo de pessoas e mercadorias nessa região. Então as pessoas saem do campo e vão para as cidades. O Brasil tem dois processos de êxodo rural, um na década de 30 e 40, né, que é voluntário, e o segundo processo de êxodo rural que é forçado, que é o da década de 70, depois da Revolução Verde feita pelos militares, as máquinas chegando no campo, vão expulsando os trabalhadores. A gente já falou disso lá no 7º ano, vocês vão ter que relembrar disso aí também. Tá? Inchaço populacional. O que é o inchaço populacional? O aumento da população. Né? E esse inchaço populacional nos centros urbanos, nesses pontos de aglomeração, se não houver um planejamento urbano, você cria ali várias consequências negativas. E a maioria dessas cidades industriais, tanto na Europa quanto aqui no Brasil, não tinham ali uma qualidade de habitação. Então as pessoas foram indo para as áreas periféricas, as áreas mais pobres, construindo moradias inadequadas, e assim elas vão sofrendo ali por ações, né? Ações por falta da intervenção do próprio Estado. Tá? Então você tem, por exemplo, aqui no Brasil, ocupação dos morros, aí tem desmoronamento, tem falta de água tratada, falta de esgoto tratado, poluição do ar, né? Então esse inchaço populacional ele existe nessas áreas. Aumento da poluição, né? Conforme você tem ali o recebimento de uma população muito grande e a falta do planejamento, vai aumentar também a poluição dessa área. A poluição ela pode ser desmatamento, poluição do ar, porque as indústrias liberam vários gases. Eu não sei se alguém aqui já passou para a região ali de São Paulo, de Cubatão, indo para o litoral de carro, sabe que é uma região que ali o tempo está praticamente fechado pelas nuvens, as nuvens das indústrias, né? Das fábricas. Então, a liberação de gases poluentes, fora um inchaço populacional que cria várias consequências para o solo, por exemplo, liberação de esgoto. Se não tem esgoto tratado, o esgoto corre pela rua, vai poluindo o solo, né, até ser liberado no rio mais próximo. Tem a poluição dos rios, porque as indústrias na primeira revolução industrial, os dejeitos, né, os rejeitos ali industrial, eles eram descartados nos rios mais próximos, por isso uma grande poluição dos rios, tá? E aumento da especulação imobiliária. Então, as áreas centrais e áreas mais afastadas, às vezes, das indústrias, que é onde a poluição é menor, hoje a gente sabe que as áreas mais afastadas dos grandes centros são as áreas mais caras, você cria uma especulação imobiliária. Né? Então, o cara tem uma casa lá, tem outra, ele abandona aquela casa mais próxima do centro, ele vai morar numa área mais periférica de condomínio e deixa lá ela valorizando, esperando uma benfeitoria, e depois ele vende a um valor muito mais alto. É como se fosse uma bolha especulativa na Bolsa de Valores, quando você supervaloriza ali uma ação, a mesma coisa ocorre nas casas nos grandes centros. É por isso que você vê várias casas desabitadas. No Brasil isso não é permitido, né? Porque existe aqui no Brasil uma lei que chama Lei das Cidades, Estatuto das Cidades. Dentro do Estatuto das Cidades, a casa ela tem que ter função social. Quando a casa não tem função social, está abandonada, ela é passiva de ocupação. Tá? Não estou dizendo que ela deve ser ocupada, mas ela é passiva de ocupação, então as pessoas passam a ocupar essas áreas. E a gente viu aqui no Brasil, nos grandes centros, que isso é um risco também, né? Teve uns 2 ou 3 anos atrás, no começo do ano, um prédio que foi ocupado de forma irregular pelas pessoas, ele acabou desmoronando lá em São Paulo e várias pessoas morreram. E tem um outro ponto ali que é interessante, que é a desconcentração industrial. Conforme a área fica muito envelhecida,
a mão de obra fica cara, a matéria-prima fica cara, as indústrias tendem a migrar para outras regiões. Né? Onde que isso ocorre, por exemplo, Brits? Nos Estados Unidos. Os Estados Unidos, a região Nordeste, Detroit, ela está abandonada. Né? Ela durante muito tempo foi conhecida como Manufacturing Belt, o cinturão da manufatura. Hoje em dia, ela é conhecida como cinturão da ferrugem, Rust Belt, abandonada. Tá? As indústrias foram para outras regiões dos Estados Unidos. Foram para o sul, que é a Sun Belt, ou para o oeste, tá? Que hoje é o principal polo tecnológico, né, dos Estados Unidos, ali a região de São Francisco a San Diego, que é uma megalópole também, a Sansan, e também lá no estado de Washington, lá em Seattle, onde você tem a Microsoft. Aí nessa região oeste você tem a Apple, tem Google, Facebook, as grandes empresas, os grandes aplicativos estão nessas áreas de tecnologia nos Estados Unidos. Isso é uma desconcentração industrial. Aqui no Brasil nós temos a região sudeste, só para a gente fechar, perdendo espaço ali para outras regiões que passaram a produzir também, ou passaram a promover ali atrativos para essas indústrias. Por isso que nós chamamos aqui no Brasil esse fenômeno de guerra fiscal. Então, eu vou pegar um exemplo. Três Lagoas, que é a capital industrial do Mato Grosso do Sul. Três Lagoas começou a conceder ali benefícios fiscais que começaram a atrair indústrias do Sudeste para o Mato Grosso do Sul. Tá? Isso é uma guerra fiscal. Né? Então, as regiões elas vão disputando entre elas aqui dentro do Brasil. Não é uma guerra de fato, né? Pessoa morrendo, não tem nada a ver isso, mas é uma guerra capital, uma guerra envolvendo recursos, dinheiro, né? Empregos, porque você atrai essas indústrias, você gera emprego em Três Lagoas, mas de certa forma você desempregou pessoas no estado de São Paulo. Então começa uma competição dentro. Beleza? Gente, eu vou parar com vocês aqui, porque já está dando o horário, e a gente vai continuar daí na próxima aula, tá? Da economia de aglomeração.